Existem algumas escolas, né, de pensamento aqui no mercado. Existe aqui, ó, as escolas que vão focar em fundamentos da empresa, análise fundamentalista, como você viu. O investidor ele vai virar sócio da companhia. Você vai comprar e vai focar no longo prazo. Então, você está olhando aqui alguma ação, Banco Inter. Então, você quer virar sócio do Banco Inter no longo prazo. Você vai comprar e vai focar. Dá uma acessada nesse site aqui, fundamentos.com.br, para você entender aqui como é esse processo, né? Os indicadores que você deve usar. Você pode também, né, ver as escolas que focam nos preços. Então, eu vou diminuir aqui para não falar de todas elas, mas eu vou falar da escola de análise gráfica, né, o Tape Reading aqui também. Focando aqui em análise gráfica, que é o que a gente mais trabalha. A análise gráfica tem um foco inicial no curto prazo, mas você nota que mesmo aqui no longo prazo, ó, você pode ter operações com um gráfico mensal que opera no longo prazo. Então, isso de dizer que a escola de análise gráfica é só para o curto prazo, não é bem assim. O importante é que os gráficos eles vão te dizer quando entrar e quando sair. Por exemplo, aqui, ó, no ano de 2003, se você olhar o gráfico mensal, depois a gente vai aprofundar o que é gráfico mensal, o que é gráfico diário e tudo isso, né? Não se preocupa com isso agora. Mas no gráfico aqui de longo prazo, você nota que existia uma compra e existia uma saída. A saída aconteceu em agosto de 2008. Então você nota que por esse setup, que é o força média, você fez a compra aqui em abril de 2003 e só saiu em agosto de 2008 com quase 400% de lucro. Claro, esse setup não vai fazer com que você compre no fundo e venda no topo. Ele vai fazer com que você ganhe dinheiro. Então, outra crítica que eu tenho aqui é... mas, pô, a ação subiu 750% e tu só saiu com 400%. Cara, eu saí com lucro de 400% num gráfico de longo prazo. Pô, então, vamos respeitar, né? Vamos respeitar aqui, não a mim, né? Mas o modelo aqui. O modelo que te deu lucro. Tu vai reclamar? Tu acha que é fácil comprar no fundo e vender no topo? Cara, algumas pessoas conseguem uma vez ou outra isso, mas não é simples assim não. Primeiro que vai passar por disciplina também, né? Então, ó, para muita gente, a análise gráfica tem foco no curto prazo. Nesse foco do curto prazo, eu coloco aqui que swing trade aqui, né? São operações de alguns dias até algumas semanas no máximo. E a análise gráfica ela vai estudar as movimentações, a movimentação do preço, então vai ver como é que o preço se movimenta e vai querer aqui buscar diferenças de valor aqui, né, no preço. Então aqui, ó, o mercado estava na tendência de baixa. Então aqui eu tenho aqui uma linha que serve como uma linha de resistência aqui, ó, para os preços. O preço chegava aqui, batia, caía, batia aqui, caía, batia aqui, caía. Chegou aqui, rompeu essa linha que é uma linha de tendência de baixa e começou a subir. Então a análise gráfica vai estudar essas movimentações dos preços e vai tentar, né, procurar operações na ponta compradora ou vendedora, né, de acordo com a movimentação do preço. Parte boa da análise gráfica, né, assim como outras estratégias que você pode utilizar, é que você vai ter um ponto de entrada e um ponto de saída e você deve focar em setups objetivos para isso. Ganha na tendência, mas pode ganhar na congestão. Eu prefiro utilizar a análise gráfica como swing trader aqui, que eu sou, para ganhar na tendência, ou seja, quando o mercado ingressa na tendência de alta ou de baixa, você vai ver no Estratégias Vencedoras também que você pode ganhar dinheiro quando o mercado cai. Então, se o mercado cair, lá existe um módulo chamado Venda, como operar na venda, né? Como operar com a queda das ações, ganhar dinheiro com isso. Você pode ganhar dinheiro de forma tranquila. Então, você pode ganhar também numa tendência de alta, numa tendência de baixa ou numa congestão, né? Quando o mercado está lateral. O mercado pode, às vezes, ficar durante muito tempo lateralizando e aí você pode ganhar dessa forma, né? Vamos lá, vamos embora, vamos continuar que o negócio tá bom, né? A análise técnica ela não vai prever nada. Muita gente chega aqui e fala o seguinte, né? Inclusive hoje eu tenho 2 perguntas aqui lá no canal do YouTube perguntando assim, ó. Você acha que a ação tal vai continuar subindo nos próximos dias? Você acha que a ação X vai continuar caindo? Ou então fala assim, você acha que o mercado vai chegar até quanto? Cara, eu não sei. Muita gente faz essas experiências mentais. Deixa eu colocar uma dessas experiências mentais aqui, ó. Elucubrações, né? Tem umas expansões de Fibonacci. Deixa eu ver aqui, ó. Então eu vou ver aqui expansões de Fibonacci. Existe uma ferramenta de Fibonacci que diz o seguinte, ó. Fez onda de expansão, correção e depois volta a subir. Então ela dá alguns alvos, ó, que chegaria a 76 mil pontos, chegaria a tantos por cento. Então, ó, deixa eu ver se tem. Vou nem colocar mais alvo aqui. Então as pessoas elas podem começar a utilizar dessas ferramentas para dizer, né, se a ação vai
vai subir ou vai cair e o alvo que ela vai chegar. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar dessa forma, eu gosto de seguir a tendência. Quando o mercado me falar que está na hora de sair, eu saio. Então, eu recebi uma mensagem aqui, ó, vou até falar de BPAN 4. BPAN 4, a pergunta foi o seguinte, olha, qual é a hora de sair da BPAN 4? E na época o gráfico estava assim, ó, aqui, ó. Não, qual a hora de entrar de novo, né? Já que eu tive esse lucro de 93%, teve esse lucro aqui de 31%, então a pessoa pergunta, eu quero entrar nesse oba-oba. Qual a hora de entrar novamente? Eu não sei, e eu também não sei até quando que essa ação vai subir. Então, para quem me pergunta, Alexandre, vai subir até quando? Eu não sei. Por quê? Porque minha estratégia ela faz o seguinte, ela deixa a ação ir até que aparece um candle vermelho. Ó. Você viu que apareceu um candle vermelho aqui, no outro dia eu vendi. Tá aparecendo um candle vermelho aqui, no outro dia eu vou vender se acontecer XYZ, que eu não vou dizer a vocês aqui o que é esse XYZ agora. Mas se acontecer algo no próximo pregão aqui, e essa ação fechar esse dia com esse candle vermelho, eu saio. Então, eu não vou entrar no casamento sabendo aqui, eu vou sair do casamento daqui a 10 anos. Esse casamento ele vai durar 20 anos. Não. O casamento ele vai até onde a gente for, ele vai me levar. Se eu morrer casado, show de bola, parabéns. Então aqui, se eu morrer e continuar comprado com a BPAN 4, eu não estou reclamando. Porque eu tenho que sair da BPAN 4 porque apareceu aqui 10 anos, ou então o alvo de 10% já apareceu. Eu não trabalho dessa forma, né? Eu trabalho até a ação me expulsar aqui, até o mercado me expulsar. Então eu sou seguidor de tendência. Quando a ação não quiser mais ficar comigo, beleza, vida que segue, a gente sai. Então, eu não fico prevendo nada aqui, beleza? Tem o ponto de compra e o ponto de venda. Quando você começa a prever o mercado, você começa a se emocionar, você começa a ter um envolvimento emocional com o mercado, e quando ele não faz aquilo que você queria que ele fizesse, por exemplo, subisse, né? Então, se você queria que a ação subisse, mas ela não subiu, e você fala assim, eu previ, cara, eu previ que essa ação ia chegar, comprei a 10, ela ia chegar a 20, mas ela não tá chegando a 20 reais, ela tá aqui no 10, 9, 11, fica ali. Cara, tá errado, alguma coisa tá errada. Você começa a se emocionar com o mercado, você não sabe o que você vai fazer. Então a ação volta ali a 7 reais, você diz, não, mas eu sei que ela vai chegar a 20 reais. Ela chega a 5 reais, você diz, não, mas tá errado. A ação tá errada, minha análise tá certa. Não é, ele não considera, né? Eu tô falando regra geral, não você, mas a grande maioria aqui. Quando você entra dessa forma aí aleatória. Não considera que ele que fez uma análise errada, considera que a ação não subiu, né? Porque ele estava prevendo, que a análise técnica estava prevendo. A análise técnica ela não prevê nada. Não prevê nada. A análise técnica não prevê, beleza? A gente traça cenários, a gente traça cenários com probabilidade. Então, na BPAN 4, existe uma probabilidade de toda vez que esse candle aqui ficar verde, né? Cá existe uma probabilidade, uma taxa de acerto aqui de 47%. Nos últimos X anos, também não adianta chegar para mim e perguntar, olha, se fosse a média, qual a taxa de acerto dele? Cara, é uma pergunta de quem não sabe o que está perguntando. Para tu perguntar para mim a taxa de acerto de um setup, tu vai ter que perguntar para mim qual é a ação, qual é o ativo, qual é a periodicidade, se é no gráfico diário, gráfico semanal, gráfico intraday, qual é quanto tempo, né? Qual o período que tu está analisando. Então, eu vou te dizer assim, ó, nos últimos 2 anos, no gráfico diário, deu uma taxa de acerto de 47% e toda vez que ganhou 2 vezes mais das vezes que perdeu. Beleza. Mas nos últimos 5 anos, nos últimos 5 anos a taxa de acerto já foi diferente. Já foi uma taxa de acerto menor, de 30%, porém, ganhou muito mais, né? Quando estava certo. Beleza? Então, esse aqui que eu tenho para falar sobre isso, né? Traçar cenários e probabilidade. Aí depois eu tenho aqui aleatoriedade, muita gente opera de forma aleatória, basta comprar e deixar, relaxar, né? Fazendo o rebalanceamento da sua carteira. Então o cara sempre bota lá 50% em renda fixa e 50% em ações. Em algum momento, a carteira que era 50 mil de ações virou 100 mil reais, então ele vai ter 100 mil reais, mais 50 mil que estava na renda fixa, então vai estar com 150 mil, ele transforma ali, ele pega 75 mil, bota em renda fixa e 75 mil em ações. Como é que ele faz isso? Dos 100 mil que ele tinha de ações, ele tira 25 mil. Tirou 25 mil dali que ele tinha de ações e bota lá na carteira que ele tinha de renda fixa. Então ele sempre vai vender o mercado na alta e vai botar o dinheiro na renda fixa. Se o mercado voltar a cair, aí ele tinha 50 mil, né?
Aí o mercado caiu 50%, está com 25 mil. No total ele tem 75 mil reais. O que é que ele vai fazer? Ele tem que estar 35 mil e 35 mil, 37.500, né? Ali no mercado. Ele vai tirar uma parcela lá da renda fixa e vai alocar em ações. Mas aí nesse caso, como é que ele vai saber o que é ações? Ele segue o índice, então no caso aqui segue o Ibovespa, coloca lá num fundo de ações de Ibovespa e vai rebalanceando, né? Ele vai operar pela forma vai ser um passeio aleatório aqui no mercado. Algumas pessoas também utilizam a astronomia, né? Existe até aqui um quadrado natural aqui, tem aqui os touros e os ursos, né? Falar em touro e urso, né? Para você que está chegando aqui agora, o touro, com o chifre dele, ele levanta o mercado, né? Com o chifre, ele levanta. Desculpa. Ele levanta o mercado aqui, ó. Está levantando aqui o mercado e o urso, com as patas deles, ele bota o mercado para baixo. Então, por isso que tem essa nomenclatura lá de touro. Aqui tem um touro, ó, e aqui tem um urso. Então, o que é que acontece? O touro e o urso, eles sempre vão estar lá no mercado. E aí, quando é que o mercado tá taurino, né? Tá bullish. Quando a tendência é de alta, porque o touro está botando o mercado para cima. E tá bearish quando o mercado está numa tendência baixista. Então, é a nomenclatura do mercado americano aí. Existe o cara que trabalha com astronomia e ele estudou isso aqui do quadrado natural. Se quiser se aprofundar, procura no Google aí. Não é minha praia essas paradas aqui não. Periodicidades. Day trade, position trade, swing trade. Day trade, para quem faz day trade aqui, tem que ficar o dia todo no mercado. Nem todo mundo tem tempo para operar o dia todo aqui no mercado. Tem que ter disciplina e tem que ter muita energia desperdiçada, né? Se você for operar de manual, forma manual, comprando e vendendo, você vai se desgastar muito, você vai deixar de conviver com sua família, de ver sua filha, seu filho crescer. Você vai ficar, pessoas assim, mas eu trabalho em casa, então eu estou vendo os meus filhos crescerem, né? Entre aspas, né? Entre aspas. Vamos combinar que é entre aspas que você vai estar sempre tenso ali, você não vai ficar brincando o dia todo com seu filho, beleza? Você vai estar operando ali, principalmente para quem trabalha aqui com gráfico de 1 minuto. Falando em gráfico de 1 minuto, já é estatisticamente comprovado aqui que day trade começa a dar lucro a partir de, no mínimo, 20 minutos, gráficos de 20 minutos. Se alguém quiser procurar essa estatística, procura no Google, né? A partir de quanto que o day trade, a periodicidade que o day trade começa a dar lucro. Eu trabalho aí com alguns robôs e a gente fazendo backtest, a gente vê isso, que a partir de 20 minutos no mínimo que o day trade começa a ser lucrativo. Quer dizer que day trade é ruim? Não, é ruim para mim que eu não tenho perfil. Se você tem um perfil, você gosta de ficar o dia todo e você está ganhando dinheiro com isso de forma manual, show de bola, parabéns. Se você quiser operar com outra caixinha agora, que é a caixinha do swing trade, então beleza, fica aqui com a gente que eu vou te dizer. Mas para mim, Alexandre, é muita energia desperdiçada fazendo day trade, até porque de forma manual eu não vou poder ir para a minha clínica, né? Se eu for médico, não estou dizendo que eu sou, estou dizendo que se você for médico não vai poder clinicar, você não vai gerir a sua empresa, você não vai ser aquele funcionário público padrão, né? Ali prestando o melhor serviço aí para a sociedade, você não vai conseguir ser um funcionário da rede privada, né? Prestando um excelente serviço para a sociedade, né? Onde a sociedade vai te pagar de forma voluntária pelo teu produto, então você vai se esforçar para fazer o melhor possível. Então, se esforça, foca no que você gosta, na tua ocupação principal, e eu sugiro que você, né? Se você tem uma ocupação principal e você quer manter sua ocupação principal, trabalhe aqui com day trade. Então, dia todo no mercado para fazer day trade aqui. Position, só olha o mercado nos fins de semana, trabalha com gráfico semanal, né? Fica semanas a meses, então vem aqui, coloca aqui o gráfico semanal. Vou colocar uma ação aqui. Pronto, aqui essa ação mesmo aqui, ó. Gráfico semanal, então você nota que nesse caso, cada candle, cada barrinha dessa equivale a uma semana de negociação. Então nessa semana aqui do dia 20 de maio, ó, teve uma alta muito forte, né? Subiu, recuou e voltou a subir. Então, nesse caso daqui, se você operasse com position aqui, dá para você operar isso vendo estratégias vencedoras, teria feito uma compra, deixa eu ver a compra de position onde foi. Foi essa compra aqui, outubro de 2018, o mercado foi subindo, aí seu stop ficou aqui, na mínima de abril ali de 2019, já com 70%, então se você fosse stopado, você teria perdido aqui, teria ainda saído com lucro de 70%, gerou essa nova compra, mas como já estava comprado, não faço nada. E até agora sairia aqui com 423% em uma única operação, tendo que ver o mercado somente uma vez por semana,
no sábado ou domingo. Você tem sábado ou domingo para estudar o mercado, não tem que ficar se estressando, né? Quando chegou aqui nessa semana que começou no dia 15 de abril de 2019, o que é que você fez aqui nessa semana? No sábado e no domingo, você tem 2 dias para fazer isso. Você foi lá de forma tranquila, na praia, na fazenda, brincando com o seu filho com a sua mamãe, né? No meu caso aqui, para quem tem mãe ainda tem pai, passeando, vai lá, vai para a festa das crianças, né? No final de semana, olha lá o gráfico no celular e vou botar uma ordem de stop aqui, bota a ordem de stop e continua vivendo, né? E deixa o lucro crescer sem ficar se estressando. Lembrar que cada estratégia, né, a gente opera de uma forma aqui diferente, num viés diferente. Nesse caso aqui de position trade aqui, ó, você vai ficar semanas a meses posicionados. Nem todo mundo tem paciência para isso, mas dá muito dinheiro, né? Você precisa de pouca disciplina e você tem que ter muita paciência. No Estratégias Vencedoras, a gente tem aqui alguns setups de position também. Dá para operar aqui como position. Até esse mesmo setup de força média, se você só alterar aqui, ó, do gráfico semanal para o gráfico diário, vou colocar gráfico diário, você já opera de forma como position, como swing trade aqui. Eu considero que position é quem opera com gráfico semanal, beleza? Algumas pessoas consideram que position tem a ver com periodicidade, né? Quanto tempo você vai ficar posicionado. Eu considero que gráfico semanal é position. Swing trade aqui, olha o mercado todos os dias, depois do pregão, ou então na abertura do próximo pregão, né? Então aqui para fazer o swing trade aqui, ó, você nota que essa ação que eu falei do Banco Pan, essa ação que eu falei agora, ela no gráfico semanal ela não gera saída, você nota que não ficou aí no vermelho escuro, mas no gráfico diário gera saída. Então você vai fazer mais operações, você vai fazer mais operações aqui no gráfico diário e menos operações aqui no gráfico semanal. Beleza? Então são 2 abordagens aí diferentes. 2 dias a algumas semanas, né? É o prazo que você vai ficar posicionado com o papel aqui. As vantagens do swing trade são essas aqui, ó. Pouco trabalho, na minha concepção, eu considero pouco trabalho, e você tem que ter uma disciplina normal da vida. As vantagens também é que você vai ter tempo, né? Tempo, aqui, ó. Tempo para sua família, né? Tempo para você trabalhar, tempo para você gerir seu comércio, tempo para você fazer o que você quer, sem ficar se estressando, porque o que me estressa é se estressar com o mercado. Cara, vocês não têm noção do que é isso para mim. Estoicismo aqui, ó. Isso aqui é interessante. Estoicismo é uma filosofia, né? Uma escola de pensamento filosófico, né? Onde a gente foca aqui, né? Em dar valor aqui ao tempo e não querer controlar aquilo que a gente não pode controlar. Você não consegue, você não vai controlar o mercado. Então, dá uma estudada lá no estoicismo também. Não tenta controlar o mercado, você não vai controlar o mercado, você pode reagir ao que o mercado está te oferecendo. Então, se o mercado está te oferecendo uma tendência de alta, claro, eu vou comprar. Se o mercado está te oferecendo uma tendência de baixa, eu vou vender ou então ficar de fora. O que é que acontece com muitas vezes as pessoas aqui que vêm operando no mercado? Tem uma ação, eu me lembro aqui, ó, de um gráfico, vou até colocar ele. Você quer controlar o mercado e dizer o seguinte, ó, essa ação aqui está dentro da tendência de baixa. E eu chego aqui e falo, eu acho que ela já caiu muito e aí eu vou comprar. Isso aconteceu aqui com muitos amigos, inclusive se você é meu amigo, está vendo aqui, você sabe que você me mostrou esse gráfico e sabe que você comprou essa ação aqui, ó. Aqui, você comprou aqui porque você viu um candle, né, de indefinição aqui. Ah, caiu muito aqui, fez um candle azul, vai voltar a subir. E aí você disse, eu estou controlando aqui esse mercado, né? Esse candle aqui, daqui não passa, porque eu tenho um controle, pô. Daqui é o suporte, né? Aqui é o piso. A ação volta a subir, você chega para mim e fala, não falei que eu estava certo, né? E outra coisa, pô, eu não estou aqui para ficar competindo com ninguém, não. Um dia desse, alguém chegou aqui no canal aqui do YouTube e botou assim, ó, vamos apostar que eu ganho mais dinheiro que você. Cara, eu não estou aqui para apostar, eu estou aqui para operar. Não estou aqui querendo apostar com ninguém, eu estou aqui para operar e ensinar como eu opero e fazer, ter aqui no meu quadro, né? E fazer com que você não passe por tudo aquilo que eu passei no mercado. Então, eu não quero que você perca dinheiro nesse estresse nem fique com depressão, feito eu fiquei em depressão lá em 2008, né? Não quero que aconteça isso com você. Então, como eu não quero que isso aconteça com você, eu estou aqui para te ajudar, beleza? Então, o que acontece? Você não controla o mercado, aceita isso, que dói menos, e você só tem que fazer o seguinte, reagir àquilo que o mercado te oferece, beleza? O mercado aqui, pintou aqui um candle verde, pintou, né? Pintou esse candle verde, você comprou? Comprou. Quando é o stop? Abaixo do último fundo? Estopa, pô. Não fica brigando com o setup. Estopou. Aqui comprou? Comprou a Gafisa. A hora de comprar aquela ali? Não sei, ó. A compra aconteceu aqui com 9% de prejuízo.
saiu e não chora, né? Tem um gerenciamento de capital, não vai botar todo o teu dinheiro. Aqui está agora com 29% de lucro. Então é ganhar muito quando está certo, perder pouco quando está errado. E aí tem esse pensamento aqui, a importância do tempo para a Sêneca, né? Dá uma olhada lá, tem um livro Meditações de Marco Aurélio, né? Marco Aurélio lá, o romano, né? O famoso romano lá, que ele tem um livro chamado Meditações. Dá uma olhada nesse livro e não tenta controlar o mercado, né? Seja estoico, seja tranquilo, né? Muitas vezes a gente se estressa com a bolsa e se esquece que a vida é breve. A vida é breve, meu camarada. Relaxe. Como já dizia Vinícius de Moraes, né? Não se engane, é só uma. Para Vinícius, né? Para muita gente a vida tem mais aí. Beleza? Princípios de análise técnica, né? Plataforma gráfica. Então muita gente viu que eu estou trabalhando aqui com essa plataforma gráfica, né? Vou focar aqui, ó, vou fazer dessa forma, que a gente nem estava fazendo isso, né? Princípios de análise técnica. Aqui, ó. Vou colocar o verde. Plataforma gráfica. Eu nem estava fazendo isso, vou ficar fazendo isso aqui que é mais bonitinho, né? Plataforma gráfica que eu utilizo é essa daqui, né? Da TradingView. Se alguém quiser, eu vou deixar o link aí para vocês, né? Se eu não deixar, me manda um e-mail que eu te mando aqui o link da TradingView. E aí, essa é a plataforma gráfica que a gente usa aqui. Então, esse aqui é o gráfico. Falar um pouquinho de candles, né? Ou velas. O que são essas velas que eu sempre vejo aqui, ó? Sempre eu estou falando aqui de candle e de vela, né? Aqui, ó. O que são? Deixa eu botar um gráfico melhor aqui para você. Eu vou botar o gráfico da BID4, né? Aproveito para ver como é que está esse mercado. Candlezinho legal, ó. Deixa eu dar um zoom bem forte aqui, ó. O candle ele vai equivaler a um dia de negociação, a uma semana de negociação, ao período que você escolher. Aí aqui, deixa eu colocar um pouco mais para cima para você ver, ó. Você vai ver que eu estou nesse dia, aqui embaixo, ó, 4 de julho de 2019. Aqui embaixo vai ter o período que você está no gráfico, 4 de julho de 2019. Ah, esse gráfico tá colorido, né? Tá colorido por causa do meu setup, mas o gráfico vai ficar aqui preto e branco. Isso aí não vem um caso, não é importante no momento. O importante é você só saber aqui o que é um candle. O candle, ele é uma barrinha, essa barrinha serve para indicar as negociações que houve durante o dia, durante a semana. No caso, eu vou falar aqui durante o dia, ó, gráfico de D aqui, um dia de negociação. Nesse dia de negociação, você vai ver aqui, vai sempre olhando quando eu estiver falando aqui, ó, máximo, mínimo, fechamento. Eu vou ter o preço que abriu de manhã, nesse caso o gráfico diário, né, 10 horas da manhã, o preço que abriu. Então, nesse caso daqui, ó, nesse caso que eu estou falando, abriu 11,09, estou falando dos números que vão aparecer aqui, ó. Abriu 11,09, chegou a bater 11,86, o preço máximo durante o dia, né, 11,86. O preço mínimo foi 10,95 e fechou 11,86. O que foi que aconteceu aqui, ó? Eu vou ter o preço de abertura, que é esse preço aqui do lado direito do gráfico, vai ter aqui ó, o valor, ó, e aqui do lado embaixo vai ter uma escala aqui do tempo. Então o tempo vai passando e aqui vão estar os valores, beleza? Então aqui o tempo 3 de julho, 4 de julho, 8 de julho, né? E aqui os preços aqui. Então a ação, quando a gente fala que a ação está cotada a tantos reais, aqui é o preço de fechamento do último dia. Então nesse dia aqui, 4 de julho está aqui, você vendo aqui embaixo, 4 de julho, teve o preço de fechamento que é 11,86, vai estar aqui, ó, 11,86, tá vendo lá? 11,86 é o preço. Então, quando alguém pergunta qual é o preço da ação, 11,86. Nesse dia, quanto foi o preço de abertura? O preço da abertura foi aqui, 11,09 e fechou acima de 11,09, fechou a 11,86. Como fechou a 11,86, ou seja, acima de 11,09, eu digo que esse aqui é um candle de alta e eu pinto ele de azul. Eu pinto porque eu quero pintar de azul. Depois a gente vai ver como é que eu pinto aqui. Mas você pode pintar esse candle aí de branco, né? E o candle de baixa de vermelho sem nenhum problema. Então, o candle azul aqui, ó, candle de alta. Beleza? Candle vermelho, candle de baixa. Por quê? Porque nesse dia 10 de julho, o preço de fechamento foi menor que o preço de abertura. Abriu aqui a 15,30 e fechou aqui a 13,99. Beleza? Quando eu tenho um candle vermelho, é porque o preço de fechamento foi mais baixo que o preço de abertura. Eu não estou dizendo que a ação fechou em queda. Não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que o preço foi menor. Deixa eu ver se eu tenho aqui algumas vezes a ação fecha em alta, aqui, ó, feito esse dia, mas o preço de abertura foi mais baixo que o preço de fechamento. Beleza? O preço de abertura estava lá em cima, o preço de fechamento estava aqui mais baixo que o preço de abertura.
Aí eu vou pintar de vermelho, porém fechou em alta. O que é fechar em alta? É quando o preço de fechamento de hoje, nesse caso aqui do dia 25 de abril, foi maior que o preço de fechamento de ontem. Então eu vou pegar a diferença, então esse preço de fechamento aqui ó, foi de 10,65, dividido pelo preço de fechamento de ontem, 10,60, e aí eu vou fazer aquela continha lá, menos 1 vezes 100, e eu vou ver quanto foi que variou aqui. Eu posso pegar uma reguinha que tem aqui do lado esquerdo, né, e ver quanto é que variou mais ou menos, ó. 0,52%, então fechou em alta. Então isso aqui é um candle, né, só para a gente ter uma base, para que quando você chegue lá no Estratégia Vencedora, você já tenha uma base aí. Existe o candle de força, o candle de fraqueza, ó. Vou te mostrar aqui, o candle de dúvida e o candle de fraqueza. O que quer dizer isso? Deixa eu te mostrar aqui. Você nota que existem uns candles fortes aqui, ó. O preço de abertura é bem mais baixo que o preço de fechamento, ou o preço de fechamento é bem maior que o preço de abertura. Ou seja, nesse dia existiu uma força compradora aqui que apareceu, né, com mais intensidade. É um candle de força. Quer dizer que vai continuar subindo? Não, mas quer dizer que entrou uma pressão compradora muito forte aqui nesse dia, né? Nesse dia que o mercado estava caindo, ó, caiu, depois fez um candle azul forte. Qual é a importância dos candles aqui? A importância é que você saiba qual é a força que está dominando no mercado. Se você nota muitos candles azuis aqui fortes, a tendência é uma tendência de alta, está sendo dominada pelos touros. Se você está vendo a tendência de alta forte, de repente aparecer um candle vermelho aqui assim, ó, você já sabe que aquela tendência já não está tão forte assim, né? Pode ser que comece a cair, pode ser que não suba, que fique lateralizando durante algum tempo, ó. Candlezinho vermelho e lateralizou. Hoje eu não opero mais aqui dessa forma olhando candles. É importante? É legal. Por exemplo, você nota alguns padrões, ó, estava caindo vermelho, ficou verde, ficou azul. E a partir daí tem uma força compradora. Hoje eu não trabalho mais dessa forma. Então existe aqui os candles de força, candle de fraqueza, né? Candle de força aqui, ó. Um candle nesse caso aqui é um candle, esse candle azul pode ser um candle que vai dizer que a fraqueza desse movimento aqui de baixa, né? Esse último movimento, já essa tendência já está fraca. E a partir daí pode ser que o mercado volte a subir. Então eu vou precisar de algum candle aqui de força para dar início a uma tendência mais forte. Existe aqui também candles de dúvida. Por exemplo, aqui, ó. Essa cruzinha aqui, quando o preço de fechamento, ó, é igual ao preço de abertura. Então, eu vou ver aqui quanto é que foi. 10,73 fechamento, 10,73 abertura. Tá aqui, ó. Então, aqui é um candle de dúvida, quer dizer que o mercado, né, os compradores e vendedores estão em dúvida. Então, a gente não sabe se vai continuar subindo, se vai cair e tudo mais, né? Eu não opero candles, embora eu tenha estudado e estudei muito. Mas estudei muito candle. E você não vai precisar ler esse livro que eu li aqui, ó. Eu li esse livro e eu achava que decorar, bicho, a figura era importante. Então eu dizia, caramba, agora aconteceu aí 3 corvos de alto, martelo invertido na cabeça dos comprados e tal. E aquela coisa toda e... Cara, eu não gosto de ficar lembrando dessas coisas não. Mas, se você quiser entender como é que funciona a coisa aqui, entende, né? Que existem algumas figuras clássicas. Desculpa, eu não coloquei não coloquei aqui não, mas deixa eu ver se eu coloco aqui. Tem um cara chamado Thomas, acho que é com H, né? O Thomas é lá. Bukowski, deixa eu ver se eu coloco aqui. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui tem até um PDF, ó. Aqui até um PDF aqui, se você for, ó, clicar aqui, ó. Esse Thomas Bukowski aqui, ó, se você quiser dar uma olhada, tá tranquilo, né? Na internet. Ele vai esmiuçar aqui, né? Os estudos aqui dos modelos aqui dos candles, né? E vai dizer assim, ó, e dos gráficos também, né? Eu acho que aqui é mais focado em gráfico, então ele vai dizer o seguinte, olha, esse modelo aqui, né? De quantas vezes isso aqui aconteceu e gerou tal resultado, né? É um modelo legal, não é um modelo legal? Topo duplo, quantas vezes aconteceu o topo duplo? Quantas vezes foram por lucro ou não? Então, existem algumas pessoas que fazem aqui estudos de quantas vezes um martelo funcionou ou não funcionou, né? Eu me esqueci de quem que eu li sobre índice de acerto aqui dos candles. Mas, independente de quem foi a pessoa,
Procura o Thomas Bukowski e dá uma olhada nesse livro se você quiser entender. Mas eu, no Estratégias Vencedoras, não utilizo isso aí de candle não, beleza? Eu não utilizo porque eu não ganhei dinheiro com isso, né? Eu vi que é uma coisa muito subjetiva ficar interpretando figuras de candles, né? É bonito para quem está entrando no mercado e você vai ver um cara na internet falando que aquela figura é essa ou aquela, mas eu acho que é muita energia para pouco resultado. Se eu posso ter resultado com um modelo seguidor de tendência como swing trader, por que eu vou ficar um modelo objetivo que já me diz quando comprar e quando vender? Por que eu vou ficar viajando aqui, passando meia hora por dia analisando aqui se é cada ação, né, vendo ali se gera compra, gera venda por causa desse modelo aqui, desse engolfo de alta, engolfo de baixa, tá? Eu não opero dessa forma não. Topo e fundo, né? Por que a gente tem que identificar topo e fundo? Então aqui, ó, o que é um topo? Vamos partir logo do princípio que é um topo, que é um fundo. Muita gente chega aqui e fala assim, Alexandre, isso aqui já é um topo, já é um fundo? Cara, para mim, fundo é quando eu tenho duas mínimas mais altas, que é a mínima do candle de referência, nesse caso aqui, ó. Então, para mim, isso aqui é o fundo, não porque essa máxima acima dessa máxima e essa mínima acima dessa mínima. Isso aqui é o fundo porque eu tenho duas máximas anteriores mais altas que essa mínima e duas máximas posteriores mais altas que essa mínima daqui. Então, eu tenho aqui, ó, um fundo porque eu tenho essas últimas duas máximas maiores, mais altas, e essas duas aqui mais baixas, mais altas, né? Quando é que eu tenho o topo? Mesmo critério aqui. Aqui é um topo. Por que aqui é um topo? Porque eu tenho duas máximas e duas máximas aqui mais baixas que essa mínima daqui, essa máxima daqui desse dia que eu estou mostrando para você. Por que eu vou identificar isso? Porque a tendência é uma tendência de alta quando eu tenho topos e fundos ascendentes. Eu não me preocupo até nem muito com topos e fundos, eu me preocupo com só os fundos. Então, se toda vez que o mercado cai, ele está fazendo fundo mais alto que o fundo anterior, sobe. Esse aqui é fundo? Não. Por quê? Porque essa mínima daqui está mais baixa que essa mínima. Então, sobe, fez um fundo aqui, ó, mais alto que o fundo anterior, tendência de alta. Se em algum momento o mercado cai e perde esse último fundo aqui, ó, perdeu esse último fundo, eu considero que está na hora de vender. O que é que eu faço aqui? Eu deixo uma ordem de stop. Isso aqui é um modelo muito clássico. Muito, muito clássico. Beleza? Não é nem uma coisa avançada não. Muito clássico não, muito básico, né? Por exemplo, se eu compro aqui, nesse candle verde, e eu compro nesse candle verde por quê? Porque está violando as três últimas máximas aqui, ó. Violou as três últimas máximas. Aí o que é que eu faço? Eu compro. Deixo meu stop aqui embaixo. Então, meu stop é quanto aqui, ó? Stop vai estar mais ou menos aqui em 6% aproximadamente. Compro. Quando o mercado chega aqui, eu subo meu stop. Já vou sair com lucro de 16%. Subo meu stop para sair com lucro 35%. Aqui eu sou estopado com 35%. Fui estopado, né? E aí, quando é que eu vou comprar novamente? Eu vou ver onde é que foi o novo fundo. Então, aqui eu tenho um fundo. Tenho aqui, ó. Tem um fundo. Só que nesse dia aqui não comprou. Vamos botar aqui, ó. Eu tenho esse dia, foi um fundo, 11 de abril. Mas eu não tive um rompimento das máximas, então eu não comprei. No dia 16 de abril aqui, eu tive uma mínima mais baixa. Então, esse aqui já virou um novo fundo, possível novo fundo. Aí eu vou comprar aqui, ó. Vou comprar aqui. Vou deixar um stop de 11% de stop longo e só vou sair quando tiver um novo fundo. Então, aqui vou sair no 0 a 0, ó. Sair no 0 a 0 aqui porque esse foi o novo fundo. Por que novo fundo? Porque eu tenho duas máximas aqui maiores que essa máxima, então estopou com 0 a 0. É um setup muito básico, mas é só para você saber o que é topo e fundo e quando a tendência é de baixa e a tendência é de alta. Quando eu tenho um topo maior, mais alto que o topo anterior, nesse caso aqui, ó, topo mais alto que o topo anterior, eu já considero que também houve um rompimento do último topo e que agora o mercado está numa tendência de alta. Então, se alguém me pergunta, a tendência aqui, nesse caso aqui específico, é uma tendência de alta? Sim, eu já considero que essa tendência de baixa que se formou porque perdeu o último fundo, ó, a tendência de baixa já não está vigente, já foi anulada. Então, para quem opera fazendo vendas aqui, deixou um stop aqui com 6%, já deve ter sido estopado aqui, porque o mercado voltou para cima. Beleza? Então, se o mercado volta para cima, estopa aqui minhas operações da ponta vendedora e eu já considero que eu tenho um topo acima do topo anterior. Não tenho ainda o fundo acima do fundo anterior, mas esse topo acima do topo anterior já diz que a tendência é de alta. Então, tendência de alta para mim, quando eu tenho topo acima do topo anterior, então nesse caso aqui, ó, o mercado estava topo abaixo do topo anterior, fundo no mesmo nível do fundo anterior, até que o mercado volta a subir e rompe esse último topo, ó.
rompeu esse último topo e aqui ingressa na tendência de alta. Então, topos e fundos eles servem para isso, né? Para identificar a tendência de alta e tendência de baixa, e eu lembrar de sempre operar a favor da tendência, operar a favor ou contra a tendência, né? Eu prefiro que, como swing trader aqui, swing trader que você vai ser com estratégias vencedoras, que você opere a favor da tendência, né? O surfista ele não vai querer ir contra a onda, ele vai surfar, vem uma onda, se formou, pô, vamos embora, né? A favor da onda, né? Lutar contra a tendência na bolsa é uma luta meio para que você 300 de Esparta, né? Então nem todos conseguem não. Então comece devagarzinho, né? Não vai operar contra a tendência. Claro que com isso você também vai ganhar com a queda, né? Na tendência de baixa. Suporte e resistência, né? Suporte também, deixa eu ver aqui. Suporte, né? Também pode ser identificado a partir de topos e fundos. Então quando o mercado sobe, né? Fez aqui esse novo fundo, você considera que isso aqui é um piso para os preços, né? Que a partir daqui entrou aqui pressão compradora, então isso aqui é um suporte, é um piso para os preços. Resistência aqui é um teto para os preços, né? Resistência aqui numa tendência de alta, na maior parte das vezes ela vai ser rompida. Só lembrar que a resistência é um valor aleatório, né? Não é aleatório não, mas não é um valor objetivo, não é aquela coisa, o número da resistência é 9,74, passou 9,74, aqui rompeu a resistência. Não, resistência é uma região de preços onde os preços começam a sentir aquele patamar ali como resistência, na maior parte das vezes os últimos topos, né, últimos fundos, ou seja, aqui ó, caiu, fez um fundo, depois voltou a cair, fundo no mesmo nível do fundo anterior, aqui ó, então é um suporte forte, a partir daí o mercado voltou a subir. Rompeu essa resistência aqui, ó, deveria ser uma resistência forte, mas o mercado fez um candle de força e rompeu, então volta aquele candle de força, candle de fraqueza, e começou a subir, né? E aí, depois desse rompimento, lateralizou, caiu um pouquinho, mas depois voltou a subir novamente. Então, são níveis, né? De suporte e resistência, você pode identificar por indicadores técnicos, né? Como o IFR. IFR, se eu vou colocar aqui o indicador, deixa eu colocar aqui IFR. Índice de força relativa aqui, ó. Você nota que você pode identificar com um simples indicador, só é vir aqui, ó, indicadores, deixa eu colocar aqui, ó, indicadores, aí você busca aqui, ó, o indicador que você quer. Beleza? Então, ó, com um simples indicador aqui, você pode ver alguns níveis de suporte e de resistência, muita gente trabalha dessa forma e busca comprar sempre que o indicador está aqui, que considera que isso aqui é um suporte, né, já caiu muito, e começa a vender quando já subiu muito. Então, esse aqui, por exemplo, é a zona de sobrecompra, o mercado já subiu muito, está bem esticado, né? Então muita gente já pensa assim, pô, eu vou vender aqui. Então coloca aqui, ficou sobrecomprado, subiu muito, deixou um candle vermelho, coloca uma ordem de stop abaixo dessa mínima desse candle vermelho para sair da operação. Então esse aqui que eu tenho como a BID 4, como suporte e resistência. Beleza? Então muita gente utiliza isso também. Deixa eu ver mais o que é que tem aqui. Como saber a hora de entrar, né? Só seguir o que foi visto acima, você já vai saber a hora de entrar e a hora de sair. Claro que lá no curso Estratégias Vencedoras, obviamente, a gente vai aprofundar, são quase 30 horas de curso, vai aprofundar muito aqui o que foi visto, isso aqui está sendo visto de forma muito superficial, e lá no curso você vai entender muito mais aqui o que é esse modelo e como é que eu sei a hora de entrar e a hora de sair. Porque você nota que eu tenho um modelo, né, específico, um modelo onde eu já tenho a minha horinha, né, de entrar e a hora de sair de forma objetiva, né? Não fico viajando muito não. Ficou verde eu compro, ficou vermelho eu vendo. Beleza? Vamos embora. Aqui, ó, se você for colocar em prática o que foi visto acima, você está operando aqui com a ação do preço, né? O tal do price action aí. Voltar para o Bukowski, né? Dá uma olhada nesse livrinho aqui que ele é muito legal. Beleza? Então, ó, foram aqui alguns momentos, né, de apresentações iniciais sobre aqui o modelo, sobre mim. Não vou nem aqui colocar questionamentos. Se você tiver qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, contato@vonabolsa.com.br, e a gente vai se vendo aqui nos próximos vídeos. Valeu?